Antes de mais nada, eu quero pedir pra você ignorar essa espinha aqui, a Benedita. Ela achou de nascer e nunca mais sair, né? Então, por favor, ignorem ela e foquem no conteúdo do vídeo, ok? Oi, gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Natasha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu resolvi fazer o vídeo de hoje devido a muitos pedidos que eu venho recebendo tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no meu Instagram, que é acerca de como é casar aqui na Inglaterra, né? Eu vou falar baseado no que eu passei e algumas pesquisas que eu também fiz. O meu casamento foi aqui na Inglaterra. Eu, brasileira, com passaporte brasileiro, meu esposo é europeu, residente aqui no Reino Unido há mais de 10 anos. E ele não se naturalizou um britânico, né? Graças a Deus que isso já encaminhou muito do nosso processo. Então, tudo começou no dia 13 de fevereiro de 2018, assim que eu cheguei na Inglaterra, né? Eu fui pedida em casamento, só que a gente só deu entrada no processo para casar 2 meses depois, porque a gente não queria parecer um casal desesperado para o governo daqui, né? Porque eles poderiam impedir a nossa união. Então a gente viveu normalmente e tranquilamente. Lembrando que eu vim para a Europa com visto de turista. Esse visto só te permite ficar aqui na Europa durante 6 meses e, salvo alguns momentos, ele também não te permite casar aqui. Se você vem para a Europa com a intenção de casar com visto de turista, isso não é permitido, tá? Só em momentos específicos aí do próprio governo que ele te permite seguir algumas brechas e você acaba conseguindo casar com visto de turista. Existe sim um visto específico para você que tem a intenção de casar aqui na Inglaterra, mas esse visto é muito caro e muito demorado. Ele é tirado lá no Brasil e você demora aí mais ou menos 6 meses ou até mais para poder adquirir esse visto, né? Que também tem validade só de apenas 6 meses. É mais ou menos um visto parecido com um visto de turista. Mas enfim, continuando a história. Nós fomos depois de 2 meses até o cartório da nossa cidade dar a notificação de que nós teríamos o interesse de casar. Esse cartório cobrou um valor de 140 libras para poder realizar a cerimônia dentro de uma sala com até 25 pessoas, incluindo os noivos, e com música, enfim. Porém, o cartório tem a obrigação de captar os seus dados, tanto e-mail quanto o seu telefone, para poder informar e dar uma notícia ao Home Office, que é o órgão responsável sobre investigação de pessoas imigrantes aqui na Inglaterra. Para que eles deram essa notificação? Para o Home Office poder investigar a mim e ao meu esposo se a nossa relação era realmente legítima ou não. Dito isso, nós fomos noticiados mais ou menos um mês depois que nós teríamos que fazer uma primeira entrevista pelo governo do Home Office, um departamento específico sobre entrevistas pré-nupciais, né? Para comprovar algumas informações, checar. Enfim, nós fomos noticiados mais ou menos um mês depois que nós teríamos que nos dirigir para uma outra cidade para poder fazer essa entrevista. Nessa primeira entrevista, perguntaram pra gente sobre ano de nascimento, sobre nomes completos, sobre profissão, se trabalhava ou não. Essas perguntas foram feitas para nós dois, né? Para confirmar se essas informações iriam ou não serem as mesmas e baterem, né?
E depois dessa entrevista, que durou mais ou menos aí meia hora, a moça, a secretária que estava fazendo a entrevista com a gente, disse que ela iria ter que passar essa entrevista para o órgão oficial acima dela, que era necessariamente o home office, assim, digamos assim, porque eu estava com visto de turista, né? Então, nosso processo seria possivelmente mais demorado se assim eles entendessem. Então, o home office passou cerca aí mais ou menos de 60 dias para investigar o nosso caso, se era real ou não, né, o nosso relacionamento, ou se a gente só estava fazendo isso para eu poder vir morar aqui, né, se era um casamento comprado, porque isso existe sim. Eles realmente investigaram a mim e o meu esposo, tanto é que um agente do governo veio até a nossa casa, observou a movimentação e, não sei, deve ter feito algumas anotações, né? Isso aí, 1 mês e meio do nosso processo correndo. Então, contem aí, já se passaram praticamente 5 meses e o meu visto tinha validade apenas de 6 meses. E deu a data que o home office deu para dar a resposta, bateu o prazo lá 60 dias. Nos 60 dias eles responderam para o cartório, não pra gente, que estava permitido o nosso casamento. E aí a gente correu, arrumou tudo, né? Porque a gente não queria fazer a arrumação de tudo, comprar coisas para o casamento sem ter uma resposta efetiva, né? Porque imagina a gente fazer toda aquela prévia de casamento e acabar eu tendo aí que voltar para o Brasil, né? Porque eu não teria sido aprovada na entrevista. Seria um horror, né? Sem dúvida nenhuma. Depois da nossa permissão para casar, a gente marcou efetivamente a data do casamento, faltando aí 2 meses para o meu visto estourar e eu acabar perdendo o meu visto de turista, né? Enfim, marcamos a data, casamos, passamos por mais uma entrevista no dia da cerimônia do casamento, onde foi feita as mesmas perguntas lá daquela primeira entrevista, porque eventualmente eles queriam confirmar, bater todas aquelas respostas ou não. Fomos aprovados e pudemos casar, né? Sempre me perguntam bastante acerca da documentação que foi necessária para essa cerimônia, né, esse matrimônio ser realizado. Eu só precisei do passaporte, apenas e única e exclusivamente do passaporte, tanto assim também o meu esposo. Mas eu pesquisei que em alguns casos, né, isso varia aí de região para região, é necessário ter a certidão de nascimento atualizada, vinda lá do Brasil e traduzida para o inglês, juramentado também, e uma certidão de solteirice também expedida lá pelo Brasil, né? Também traduzida para o inglês. Também, obviamente, junto com o passaporte. Vale também isso para o seu esposo que seja europeu, também tem que ter essa documentação lá do país dele, traduzida para o inglês, e anexarem as duas documentações, e aí eles vão pedir em algum momento para vocês, né? Talvez eu tenha dado sorte por eles só pedirem o meu passaporte, ou não, né? Porque o meu prazo estava quase estourando e eu teria que voltar para o Brasil, né? Se eles não permitissem que a gente pudesse casar. Outra pergunta que me fazem bastante é se eu acho que vale mais a pena casar lá no Brasil ou casar aqui na Inglaterra. E olha, meu amigo, minha amiga, eu posso te dizer que é muito mais fácil casar no Brasil, apesar de ser muito demorado, porque casar na Inglaterra é como se você tivesse assim na beira do gol e tivesse que marcar pênalti, né? Pode ir para a trave. Então você tem que ter bastante cuidado e contar com a sorte. Uma das coisas também que me chamam bastante atenção nessas perguntas é sobre a ilegalidade de algumas pessoas e elas quererem casar com algum europeu ou britânico para poderem acabar continuando
morando aqui na Inglaterra. E, gente, assim, você até pode dar entrada nesse processo, mas imagina você estando ilegal no país. É como se você tivesse coberto por um lençol, se escondendo, e aí você acaba tirando esse lençol de cima de você e vai assim pro meio da guerra. Então eu não sei se dá muito certo essa história de você casar somente pra ficar no país, né? Eu acho que isso é muito arriscado e sinceramente não tem nenhum futuro. Então eu indico pra você que tá pensando em casar somente pra ficar aqui, pra desistir disso, porque se eles descobrem, você vai ser bloqueado de entrar dentro da Inglaterra durante 10 anos. E quiçá nunca mais, né? Porque tem as leis do Brexit que estão vindo aí em 2019 e a gente não sabe o que pode acontecer. Eu espero muito que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se eu esclareci e esse vídeo valeu a pena para você, por favor, clica no gostei para eu saber que esse vídeo foi muito útil para vocês, tá bom? Também não esqueçam de se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho, quem ainda não é inscrito. Eu sei que muita gente assiste o vídeo e nem chega a se inscrever, então se inscreve para não perder nada. Também assina esse sininho que tem do lado do botãozinho inscreva-se para você não perder nenhuma nova atualização do canal. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau.